Olá, concurseiro de todo o Brasil! Eu sou Alan Martins, professor de Direito Tributário, Direito Administrativo e Legislação no CERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva. E trago para você o administrativo.com, hoje com uma aula de Direito Administrativo, a disciplina que é cobrada em praticamente todos os concursos públicos do país. Uma pergunta que não quer calar. A estabilidade do servidor público está na mira do presidente eleito Jair Bolsonaro? O tema é controvertido. E uma coisa é certa: ninguém, nem eu, nem você, nem absolutamente pessoa qualquer nesse país pode responder essa pergunta. O que nós podemos falar é o que está na mídia, o que está sendo divulgado pela imprensa. Por exemplo, olha essa notícia aqui da revista Época Negócios. Dia 12 de novembro de 2018, veja que a fonte que eles utilizam é a agência Reuters. Reuters. Peguei, foi mal. É difícil falar esse negócio. Mas vamos lá. A fonte que eles utilizam, a Época Negócios, para dar essa notícia, é essa agência internacional, a agência Reuters. Economistas propõem ao Bolsonaro fim da estabilidade no serviço público. Texto defende que mudança poderia vir tanto por desempenho do servidor, como por piora em ciclo econômico. Observe o seguinte, então, o que os economistas e determinados setores da sociedade estão pedindo não é o fim do direito do servidor à estabilidade, mas uma flexibilização desse direito. E são dois pontos enfatizados: piora do ciclo econômico, e aí seria a questão da redução de gastos com pessoal prevista nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e Desempenho, ou seja, a possibilidade do servidor perder o cargo por não ter um bom desempenho no serviço. Olha só, todas as duas possibilidades já estão previstas na Constituição. Não precisa mudar a Constituição para isso. O que precisa, para que esse pleito eventualmente seja atendido pelo presidente da República, é dar aplicação ao texto constitucional. E nós vamos ver como que isso pode acontecer ao longo desta aula. Mas não são apenas os economistas e setores da sociedade que estão pedindo isso ao presidente da República. Também temos os governadores que recentemente se reuniram, os governadores eleitos, e fizeram o mesmo pedido ao presidente eleito, o que levou o jornal Valor Econômico a apurar os fatos e veicular depois a seguinte notícia do dia 16 de novembro de 2018. Bolsonaro vai estudar com Guedes pedido de governadores sobre servidor. Quer entender melhor? Leia a reportagem do Valor Econômico. Mas eu vou ler um trechinho aqui para você que vai esclarecer bastante já o assunto. Olha só, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que leu a carta enviada a ele por governadores, que sugerem flexibilizar a estabilidade de servidores públicos a fim de não descumprirem a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2019. No entanto, ressalvou que ainda não estudou o pedido com Paulo Guedes, indicado para ser o futuro ministro da Economia. Portanto, não tem nada decidido. O presidente já falou que vai estudar o assunto lá com o posto Ipiranga dele, o futuro ministro Paulo Guedes da Economia. Então, gente, nós não sabemos o que vai acontecer, se vem ou não a tal flexibilização. Aliás, para mim, essa flexibilização já existe na Constituição, precisa apenas colocar em prática. Eu vou falar sobre isso no decorrer desta aula, no decorrer deste vídeo, vamos entender melhor. Agora, o que eu posso dizer com certeza é que ninguém tem bola de cristal. Ademais, política muda igual o tempo se transforma de ensolarado para chuvoso e de chuvoso
para ensolarado. Esse tema certamente será muito explorado nas próximas provas, porque se está na mídia, está na cabeça do examinador. Então, o que vamos fazer nesse vídeo, primeiro, é entender tudo sobre estabilidade do servidor público. Quais as regras para a aquisição da estabilidade e também quais as flexibilizações que já existem na Constituição. Aí poderemos tirar também conclusões. Se é necessária emenda constitucional, nesse caso, em decidindo atender o pleito de governadores e da sociedade, o presidente vai ter que enviar proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional e articular essa aprovação. Se não for necessária emenda constitucional, o que é necessário para colocar em prática o que, a meu ver, já está previsto na Constituição. Então, esse é o tema da aula de hoje, que começa com 7 passos para a estabilidade do servidor público. Isso mesmo, 7 passos para a estabilidade, que você vai conhecer comigo agora. Igualzinho eu transmito as informações para os meus alunos nos cursos do SERS, nos diversos cursos em que leciono no Complexo de Ensino Renato Saraiva, cursos da área policial, área fiscal, tribunais, entre outros. Então vamos ver o primeiro passo. O primeiro passo para a estabilidade do servidor é a aprovação. A aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo. Então veja, o servidor, para adquirir estabilidade, ele tem que ser aprovado em concurso público de provimento efetivo para um cargo de provimento efetivo, ou seja, não tem estabilidade aquele que é nomeado para ocupar um cargo em comissão. Os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Não precisa prestar concurso para ocupar esses cargos, basta que a autoridade competente nomeie a pessoa para o exercício do mesmo. Já o cargo de provimento efetivo é cargo de carreira, é concursado e vai dar direito à estabilidade. Também não tem a estabilidade constitucional o empregado público. O empregado público, ele tem que prestar concurso para ocupar o emprego público, pode ser aí numa estatal, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, mas o empregado público não tem o direito constitucional à estabilidade. Tem lá a proteção contra a dispensa imotivada, amplamente reconhecida pelos tribunais, mas isso é assunto para uma outra aula. Hoje eu quero focar com você na estabilidade do servidor público. E o primeiro passo é que ele seja aprovado em um concurso. Segundo passo, nomeação. Uma vez aprovado no concurso, o servidor público tem que aguardar a nomeação, que é o ato de provimento originário pelo qual se dá o preenchimento do cargo pelo servidor. Então veja que o servidor, ele será nomeado. A nomeação, o provimento, é o preenchimento do cargo. Uma vez nomeado, o servidor começará a correr contra o relógio para o terceiro passo rumo à estabilidade. É uma longa história que se perfaz dentro de uma linha do tempo. O servidor aprovado no concurso público, ele tem que ser nomeado para o cargo, provido para o cargo. A partir do momento que ele é nomeado para o cargo, começa a contar o prazo para o próximo passo. O servidor precisa ser investido no cargo. O cargo já foi atribuído a ele. Ele já foi, vamos dizer assim, chamado, o que ocorre com a nomeação. Mas, a partir dali, ele, repito, corre contra o relógio para o próximo passo, que é a posse. Posse do servidor. É a investidura no cargo, cujo prazo é de 30 dias, contados da nomeação, que pode ser, inclusive, por procuração específica. Então, depois de nomeado o servidor, isso aqui de acordo, preciso abrir parênteses aqui, com o Estatuto do Servidor Público Federal, com a Lei 8.112 de 90, a Lei Federal.
Estados e municípios possuem estatutos próprios e podem prever prazos diferenciados para o servidor tomar posse no cargo. No âmbito federal, que é a regra seguida também pela maioria dos estatutos locais de estados e municípios, esse prazo é de 30 dias. O que é a posse? A posse é a investidura do servidor no cargo. O servidor terá que passar por exame médico para verificar as condições físicas e mentais para o exercício do cargo, se ele tem essa aptidão para o cargo. Sendo aprovado esse exame, ele vai tomar posse. Na posse, ele apresenta todos os documentos. Sabe aqueles documentos exigidos no edital que não tem que apresentar para se inscrever no concurso? É no momento da posse que ele apresenta os documentos. Por exemplo, o diploma de nível superior para um cargo de nível superior, que é exigido. O momento da posse é o momento de apresentar. Ele também vai assinar o termo de posse. No termo de posse, ele se declara ciente de todos os deveres e responsabilidades e também atribuições do seu cargo. E assim, ele é investido no cargo. Um detalhe interessante é que o servidor, ele pode tomar posse por procuração, ou seja, ele pode nomear um mandatário, um procurador com poderes específicos para tomar posse no cargo público. Às vezes ele está no emprego, em outra cidade, ele quer cumprir o aviso prévio para não perder nenhum direito, ou mesmo em um outro cargo público, e então ele vai tomar posse por procuração, porque não pode se deslocar até o local da posse. Isso é possível? É possível, é permitido pela legislação, pelo menos no âmbito da legislação federal, da Lei 812, e da maioria dos estatutos estaduais. Então, posse pode ser efetivamente por procuração. Para tomar posse, então, o prazo é de 30 dias. Vamos colocar isso aí na linha do tempo para ficar bem claro para você. Então, eu tive lá o provimento por nomeação, e aí o próximo passo é investidura, é a posse no cargo público. Essa posse que admite-se mediante procuração, ela tem o prazo de 30 dias para acontecer. Muito bem, o servidor tomou posse, ele está investido no cargo público. E agora? O que ele precisa para adquirir a estabilidade? A caminhada dele, a trajetória dele está apenas começando. Nesse momento, ainda nem começou a contar o prazo para a aquisição da estabilidade. Então, nesse momento, o servidor começa a correr contra o relógio novamente, porque a partir da data da posse, inicia-se o prazo para o próximo passo, é o exercício. O servidor tem prazo de agora 15 dias contados da data da posse para entrar em exercício, ou seja, desempenhar as suas funções. O servidor tem 15 dias para entrar em exercício e começar efetivamente a desempenhar as suas funções. Aí é lógico que não pode ser por procuração. Eu não vou nomear um procurador para exercer as minhas funções, para entrar em exercício no meu lugar, uma vez aprovado o concurso. Senão nós teríamos prestadores de concurso público profissionais, que passariam nos concursos e nomeariam procuradores para exercer o cargo em seu nome. Claro que isso não é possível, é uma elucubração do professor, então deixa para lá esse assunto e vamos lá no concreto. Depois da posse, o servidor tem, linha do tempo, comigo, 15 dias para entrar em exercício. Então, aqui, a posse ocorreu, a partir da data da posse, começa a contar o prazo para entrar em exercício, que é um prazo de 15 dias. Aqui cabe uma observação. A partir do momento que entra em exercício, daqui a pouco você vai ficar sabendo, começa a contar o período aquisitivo do direito à estabilidade. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas antes, uma observação importante. O servidor público, ele tem que tomar posse e entrar em exercício dentro dos prazos. Há nas legislações hipóteses de suspensão desses prazos, de adiamento, que não cabe a nós aqui
nesta aula específica, ficar abordando que os objetivos são muito claros, nossos, e isso não cabe no objetivo da aula de hoje. Mas uma observação é fundamental. Se os prazos não forem cumpridos, há consequências que vão literalmente melar a estabilidade do servidor. O servidor não vai adquirir, eu já ia falar um adquirirá, que é difícil de dizer, ele não vai adquirir a estabilidade. Aliás, nem servidor público ele vai ser mais. Por que isso? Porque as consequências previstas, e eu vou falar em termos de Lei 812, que, repito, é copiada por praticamente todos os estatutos estaduais e municipais, a Lei 812 prevê as seguintes consequências para o servidor que não tomar posse ou não entrar em exercício no prazo. Então, o servidor que não observar, são as consequências da inobservância dos prazos. O servidor que não observar o prazo para tomar posse, olha só o que acontece com ele. A nomeação é tornada sem efeito. Então, aquele servidor não será mais servidor público. Ele não vai tomar posse, ele não será investido no cargo. Então, a nomeação simplesmente é anulada. Tornar sem efeito é anular o ato. É anulação da nomeação, porque que não é uma exoneração do servidor? Porque ele ainda não é servidor, ele não foi investido no cargo. Ele foi nomeado, o cargo foi preenchido por ele, mas ele precisa tomar posse do cargo para que seja considerado um servidor público. Como ele não tomou posse no prazo, se não havia nenhuma situação de suspensão desse prazo ou de impedimento do início do prazo, o servidor, ele não será servidor. É até esquisito. A pessoa que foi aprovada no concurso público não vai se tornar servidor, porque a sua nomeação será anulada, será tornada sem efeito. Agora, e se ele tomar posse dentro do prazo, mas depois não entrar em exercício? Se isso ocorrer, a consequência é outra. Se ele inobservar o prazo para entrar em exercício, a consequência será a exoneração do servidor. Ou seja, ele perderá o cargo. Perderá o cargo, mas agora ele é servidor? Sim, porque agora ele tomou posse. Se ele tomou posse, ele foi investido no cargo, ele já é servidor público. Então, não basta anular, tornar sem efeito a posse. O servidor precisa ser exonerado. O ato de exoneração que você não deve confundir com demissão. Demissão em matéria de servidor público é uma pena disciplinar decorrente de infrações disciplinares e de processos administrativos disciplinares. Então, aqui o que acontece é a exoneração. Não tomou posse no prazo, o servidor é exonerado. Se ele não for exonerado, ou se a nomeação não for tornada sem efeito, ou seja, se o servidor efetivamente tomar posse e entrar em exercício, aí nós podemos falar no quinto passo para a estabilidade, que é o tempo. A Constituição Federal exige 3 anos de efetivo exercício como condição para a aquisição da estabilidade. Então, além da primeira condição constitucional, que é a aprovação em concurso público, porque você viu que posse, exercício, nomeação são atos que estão previstos na legislação infraconstitucional, mas se nós formos à Constituição, qual que é a primeira condição para o servidor adquirir a estabilidade? É que ele seja um servidor efetivo, portanto aprovado em concurso público. O segundo requisito, que já confunde-se com o nosso quinto passo, é o prazo para adquirir estabilidade. Esse prazo é de 3 anos. Então, aqui a nossa linha do tempo, eu dei uma sintetizada na linha do tempo. Eu tenho a aprovação em concurso, que vem antes de tudo. Eu tenho a nomeação, a posse e o exercício. E agora começa a contar o período de 3 anos de efetivo exercício do cargo para que o servidor
adquira a sua tão sonhada estabilidade. Pronto, basta isso, não é? O servidor foi aprovado no concurso, nomeado, tomou posse, entrou em exercício e exerceu efetivamente o cargo durante 3 anos. Tem a estabilidade. Acabou? Não. Nós temos ainda um 6º passo, que é uma terceira condição, terceiro requisito constitucional para que o servidor adquira a sua estabilidade. Esse 6º passo é a avaliação. Então, uma outra condição é a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. A avaliação é o antigo estágio probatório. Lembra-se do estágio, o famoso estágio probatório? Então, o servidor, depois de passar no concurso, ser nomeado, tomar posse, entrar em exercício, ele passava por um estágio probatório de 2 anos. Eram 2 anos lá atrás. Eu sei isso? Isso é anterior, tá? Isso é anterior a alterações que a Constituição Federal sofreu em 1998, uma emenda constitucional de número 19 de 98. Então, o prazo de estágio probatório, o servidor tinha que ser aprovado no estágio probatório para adquirir estabilidade, era de 2 anos. Eu nem era nascido nessa época, né? Não era nascido, eu sei isso porque eu estudei os livros jurídicos de direito administrativo que trazem o histórico do Instituto. Mas, na época, falava-se muito e hoje ainda se utiliza a expressão estágio probatório. Mas é uma expressão que não é a prevista na Constituição. Então, hoje, o que se fala é em avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Essa comissão vai analisar diversos aspectos da atuação do servidor nesse período de aquisição de estabilidade. Então, não basta ser aprovado no concurso público, ser aprovada no concurso público e exercer o cargo efetivamente por 3 anos. O que é necessário também é a aprovação na avaliação especial de desempenho, que vai averiguar, nos termos do artigo 20 da Lei 812, diversos aspectos da atuação do servidor. Eu, então, vou colocar aqui para você não esquecer. Assiduidade vai ser apreciada a disciplina, vai ser avaliada a capacidade de iniciativa, Também a comissão vai averiguar a produtividade do servidor, e, por fim, a responsabilidade desse servidor no exercício do seu cargo. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 condições para aprovação no estágio probatório, que nós chamávamos de estágio probatório antigamente, e hoje é a avaliação especial de desempenho. Uma observação: o Estatuto do Servidor Federal ainda prevê 2 anos de estágio probatório, o que é incompatível com os 3 anos da Constituição. Mas nós já temos jurisprudência firme no sentido de que o Estatuto chama de estágio probatório é a atual avaliação de desempenho, confundem-se, e, nesse sentido, o estágio probatório não pode ser mais de 2 anos, tem que ser de 3 anos, porque a Constituição foi alterada e, com isso, ainda que não tenha tido a alteração legislativa relativa ao estágio probatório, o prazo passa a ser de 3 anos, então é letra morta o período de 2 anos previsto na Lei 812 de 1990. Com isso, uma vez aprovado, então vamos pressupor que o servidor, ele foi aprovado no concurso público, ele foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, cumpriu o período de 3 anos de efetivo exercício e, por fim,
também foi aprovado no estágio probatório, foi aprovado na avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Então, nós vamos para o passo derradeiro, para o gran finale. Então, o nosso último passo para a aquisição da estabilidade é a própria estabilidade. Finalmente, o servidor adquire direito à permanência no cargo, salvo exceções constitucionais. Então a estabilidade é o direito do servidor a permanecer no cargo, mas há exceções previstas na Constituição. Veja que no começo do vídeo eu falei para você que a flexibilização do direito à estabilidade já está prevista na Constituição. Mesmo a flexibilização que vem sendo pleiteada por governadores e setores da sociedade, também já está prevista. Nós já temos a flexibilização do direito à estabilidade mediante exceção constitucional relativa a desempenho de servidor. Basta regulamentar e colocar em prática. Nós temos também exceção constitucional relativa à possibilidade de servidores perderem o cargo por força do excesso de limite de gastos com o pessoal, ultrapassando o que é estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós também já temos essa situação. Pois bem, se vai ter uma flexibilização maior, emenda constitucional, nós não sabemos. Se tiver, tem que aprovar lá no Congresso. O governo vai ter que fazer articulação política para isso. Eu, na condição de servidor público, você, na condição de futuro servidor público, certamente não quer que isso aconteça. Mas, se acontecer o que já está previsto na Constituição, nós teremos, sim, uma efetiva flexibilização do direito à estabilidade e é efetivamente necessário que nós exponhamos neste vídeo, nesta aula, essa situação. Então, vamos lá, quais são as exceções ao direito à estabilidade? Duas delas muito conhecidas de todos. Então, quando falamos em hipóteses de perda do cargo pelo servidor, hipóteses de perda do cargo pelo servidor estável, não é aquele que não passou no estágio probatório. Estou falando do servidor que já é estável, já adquiriu estabilidade. Eu tenho lá, primeiramente, o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, que fala, número 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Número 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Então, veja aqui que nós temos duas hipóteses de perda do cargo que decorrem de irregularidades cometidas pelo servidor no desempenho do cargo. Eu tenho aí, tanto por processo judicial, sentença transitada em julgado, como decisão administrativa após ampla defesa e contraditório, ou seja, no âmbito de um processo administrativo disciplinar, a possibilidade do servidor ser demitido. A demissão é uma pena disciplinar e a demissão é aplicada ao servidor que pratica determinadas infrações disciplinares estabelecidas na legislação que rege o servidor, ou seja, no seu estatuto. Então, essas duas hipóteses não têm nada, absolutamente nada a ver, não guardam nenhuma relação com o que está acontecendo no momento na realidade nacional, com os pedidos que setores da sociedade e governadores fizeram ao presidente da República. Mas eu tenho mais duas exceções. Uma delas também prevista no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, que é a seguinte: o servidor também pode perder o cargo, mesmo sendo um servidor estável, em razão de avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho assegurada a ampla defesa. Então, veja que existe uma avaliação também para o servidor estável. A Constituição não prevê avaliação apenas para o servidor que está
em período de aquisição de estabilidade, ele também será avaliado depois de estável nos termos do artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. E se não for considerado apto nessa avaliação que é realizada, deve ser realizada periodicamente, o servidor será dispensado. Ora, exonerado. Ora, então pergunto a você, por que governadores estão pedindo ao presidente da República, por que setores da sociedade estão pedindo ao presidente da República que reveja a estabilidade? Bom, os governadores estão falando em gastos, mas os economistas, naquela primeira notícia que eu trouxe para vocês aí, da Época Negócios, estão pedindo, esses economistas, que o governador, que o presidente da República flexibilize o direito à estabilidade em razão de desempenho. Ora, mas já está previsto na Constituição que tem a avaliação de desempenho e que o servidor pode perder o cargo. Pois bem, o detalhe é que essa avaliação não foi regulamentada. Veja que a norma constitucional não é uma norma de eficácia plena. A norma constitucional tem a condicionante aqui, ó, na forma da lei complementar. Então fala-se que o servidor pode perder o cargo quando estável, mediante avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa, mas, meus amigos, minhas amigas, na forma da lei complementar. Essa avaliação periódica de desempenho depende de lei complementar. E essa lei complementar até hoje não foi editada, não foi aprovada no Congresso Nacional. Então, talvez essa flexibilização solicitada vai ensejar uma ação do presidente da República se encampar a ideia no sentido não de aprovar uma emenda constitucional, mas de aprovar uma lei complementar que regule a avaliação periódica de desempenho do servidor estável. E aquele que não tiver as condições, que devem ser aquelas mesmas do estágio probatório, que não mantiver mais as condições para exercer o cargo, perderá o cargo. Então não é motivo para servidor público temer. Basta, é claro, que ele cumpra as suas funções. Também ele terá direito à defesa. Se vierem arbitrariedades, o servidor poderá se defender, inclusive na justiça, se não for exitoso no processo administrativo. Estou trazendo essa questão para que não fique um terror para você que pretende ser futuro servidor público. O futuro servidor público, ele não será demitido, exonerado, seja lá o nome que for dar a isso, eu acho que vai ser exoneração, se ele desempenhar adequadamente as suas funções. Essa é a minha convicção. Mas essa não é a única questão que está sendo pleiteada ao presidente eleito. Nós vimos naquela notícia da Época Negócios, pela agência Reuters, que o pedido dos economistas envolve também os gastos com o pessoal. Nós vimos a mesma coisa no pedido dos governadores. Aí sim está o foco do pleito dos governadores. Eles falam nos gastos com o pessoal, na redução de gastos com o pessoal em caso de crise econômica, para que em 2019 também eles possam cumprir a lei de responsabilidade fiscal e ficar dentro do limite permitido. Ora, essa questão é uma questão que também já tem previsão constitucional. Veja que o artigo 169, nos parágrafos 3º e 4º da Carta Magna, permite que, para evitar que o poder público exceda os limites de despesas com pagamento de servidores, os limites de despesas com pagamento de servidores públicos definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Então, essa Lei de Responsabilidade Fiscal veio, estabeleceu limites de gasto e a Constituição permite que o servidor possa vir a perder o seu cargo, mesmo sendo estável,
desde que esse servidor ele entre numa despesa excessiva do governo nos gastos com pagamento de pessoal. Acontece que os governadores e também setores da sociedade estão pedindo uma flexibilização desse direito. Mas que flexibilização pode ser essa? Ela também pode vir por lei complementar? Não. Aí o caso, a flexibilização que estão pedindo é por emenda constitucional e eu absolutamente não concordo com ela. E vou explicar por quê. A Constituição já prevê essa exoneração de servidores, mas coloca os servidores estáveis numa fila. Essa fila é a seguinte: há uma gradação constitucional para a exoneração do servidor estável. A Constituição prevê o seguinte: primeiro, antes de exonerar um estável, tem que haver uma redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Redução de cargo em comissão e função de confiança. A Constituição não fala que o servidor estável não pode perder o cargo para fins de adequar os gastos do governo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange a despesas com pessoal. A Constituição permite, mas fala, ó, primeiro corta 20%. Não é total não, é só 20% dos gastos com cargos em comissão e funções de confiança. Simples assim. Depois tem uma segunda etapa. Cortou função de confiança e cargo em comissão, exoneração, aí eu acho justo, dos servidores não estáveis. Então, antes de você exonerar um estável, vem ainda a exoneração dos não estáveis, os que estão ainda em estágio probatório, em período aquisitivo de estabilidade. Então veja que a Constituição não está dizendo que os servidores estáveis não vão perder o cargo para que os gastos com o pessoal sejam adequados aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apenas está dizendo que primeiro tem que cortar os cargos em comissão, as funções de confiança em 20% somente e depois exonerar os não estáveis. Após tudo isso, sim, o estável pode perder o cargo. Eu tenho a possibilidade de perda do cargo para o estável. Então, o que se está pedindo já existe na Constituição. Basta aplicar se necessário. Mas eu entendo que nem necessário vai ser aplicar isso. Por quê? Porque se simplesmente cortar não 20%, mas sei lá, 10, 15% dos cargos em comissão e funções de confiança, já vai ser suficiente para a maioria dos estados colocarem nos eixos e a maioria dos municípios colocarem nos eixos os gastos com o pessoal. Mas isso não cabe a mim, já explicamos que é uma questão política, apenas tenho que deixar claro a você o seguinte: se quiser aplicar o que está previsto, eu acho que aplica, dá certo e reduz, corta a despesa sim. Nem chega no servidor em período de aquisição de estabilidade, não chega nem no não estável, só lá no cargo em comissão e função de confiança já vai ser suficiente. Agora, se quiser mudar, por exemplo, mudar o percentual de corte de carga em comissão e função de confiança, ou falar que já vai direto poder exonerar o estável, o que eu acho uma injustiça, servidor concursado de carreira que se esforçou, ser demitido e aquele que foi nomeado, aquele que é cargo em comissão que está lá de passagem no serviço público ser mantido, eu acho isso uma absoluta injustiça. Mas se quiser inverter essa ordem, vai ter que haver a aprovação de emenda constitucional. Então, esse foi o nosso administrativo.com de hoje, a nossa aula sobre estabilidade do servidor. Espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe aí o seu like, deixe o seu like. E mais, para continuar acompanhando todos os nossos vídeos do administrativo.com, do Minuto Tributário, aqui os meus projetos no canal do YouTube, não deixe de se inscrever no canal e ativa o sininho também para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. E vamos juntos. Estou à sua espera.
aqui no canal, nas redes sociais e também nos nossos cursos lá do Complexo de Ensino Renato Saraiva, o CERS, onde estou lecionando com muito carinho e dedicação o direito administrativo. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo administrativo.com. #.